Você pode sentar, querido. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Nós precisamos andar com a nossa antena ligada. O Senhor Deus, Ele quer se revelar, Ele quer nos dar clareza, Ele quer nos dar instrução. Sabe, eu me matriculei para uma escola recentemente e na introdução do curso, um homem de Deus disse assim: olha, eu sempre quero falar com você e através de você, mas geralmente você não está presente. E como é isso? Como eu não estou presente em um lugar que eu estou? Às vezes, querido, a gente está tão comprometido com as nossas próprias distrações, que Deus quer alcançar o nosso coração e a gente nem percebe. Sabe, meu irmão, isso é um convite mesmo. Pode colocar um pad, por favor? Não tá? Tá bom. A gente precisa estar atento ao que o Senhor quer comunicar. Numa noite como essa, querido, deixa eu te dizer, Deus pode redefinir a sua vida. Sabe qual é o problema? O problema é que muitas vezes a gente ouviu essa frase tantas vezes e tantas vezes e não aconteceu, que a gente para de dar crédito para essa frase, ao invés de fazer uma investigação do porquê não aconteceu. Muitas vezes não era falta de disposição da parte de Deus de realizar a transformação em nossa vida. Muitas vezes era a nossa falta de disposição de fé, de pegar o que Deus está falando e colocar em prática em nossas vidas e viver transformação. Glória a Deus, eu louvo ao Senhor porque a Bíblia está repleta de exemplos como esse, onde o mesmo povo tinham experiências completamente diferentes. Eu posso citar algumas. Jesus lá em João 6, quando Jesus ele está falando sobre quem não comer da carne, quem não beber do sangue, não ter parte com ele, a maioria dos discípulos foram embora e alguns foram embora ainda criticando, dizendo que o discurso era muito duro. Mas naquele contexto onde a maioria das pessoas julgou o discurso muito duro, Pedro faz uma das maiores declarações da história do cristianismo, onde ele diz: para quem iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Perceba, são as mesmas palavras que repeliram alguns, porque eles acharam, duro demais. Mas as mesmas palavras Pedro considerou palavras de vida. Como pode o mesmo Jesus, a mesma boca que está falando, mas duas experiências distintas? Porque alguns estavam com a antena ligada, outros não. A Bíblia conta que Jesus, se eu não me engano, em Marcos 5, Jesus, ele vem na praia, tem um monte de gente, e aí pedem para que ele vá orar pela filha de um centurião, e Jesus ele vai passando ali no meio da multidão, esbarrando em todo mundo encostando nele, mas uma mulher que há 12 anos padecia de uma enfermidade, e dizia consigo mesma: se eu apenas tocar serei curada. Essa mulher tocou em Jesus igual todo mundo tocou, só que ela foi curada. Como pode? Se é só encostar em Jesus, todo mundo encostou. Até os discípulos dizem isso para Jesus: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e como você pode perguntar quem me tocou? E Jesus fala: não, esse aqui foi diferente, porque de mim saiu virtude. A pergunta é, querido, quantas reuniões você vai participar com a antena desligada? Isso não é uma bronca, meu irmão, isso é um convite de Deus para mim e para você, porque Deus ele não precisa da nossa reunião para nos encontrar. Meu irmão, sabe o que eu quero dizer? Eu quero dizer de momentos de você estar dirigindo e você precisar parar o seu carro no acostamento, porque Deus entrou dentro daquele carro e Ele quer falar com você, e Ele quer ter comunhão com você, e você se torna incapaz de dirigir por alguns minutos e ter um encontro genuíno, pessoal e íntimo com o Senhor. Eu estou falando de você estar lavando a sua louça e Deus decidir se comunicar
comunicar com você. Deus não tem filhos prediletos, Ele pode fazer isso por todos nós. Agora, o que nós precisamos é desejar. Eu gosto de algo que, eu acho que é o Tozer que falou isso, que ele diz assim: Deus é magnífico, infinito, eterno, soberano e profundamente fascinado pelo homem. Já o homem é tão pequeno e rapidamente perde o seu fascínio por Deus. Eu não quero ser essa pessoa. Sabe, querido, eu acho que volta e meia eu preciso pedir perdão para o Senhor. Perdão, Senhor, entrei no automático de novo. Eu preciso voltar. Eu gosto. Sabe, eu venho de uma tradição religiosa, né? Uma tradição de igreja, onde basicamente a denominação que eu fazia parte criticava todo mundo. E entre essas críticas ali, o pessoal que é crente mais antigo vai lembrar, estou falando do tempo que você tem de igreja, eu estou falando da tua idade, tá bom, José? Amém. Mas esse pessoal vai lembrar que ali no início dos anos 2000 vem um movimento maravilhoso, pastor David Keelan, pastor Antônio Cirilo, e aí esses caras faziam assim ali na Lagoinha, cara, um negócio maravilhoso. Eu fui uma vez num evento do pastor David Keelan, o cara cantou 3 músicas em 4 horas de evento. Era assim, você tocava a nota prem, aí nego caía, outro ressuscitava, outro caía endemoniado, expulsava o demônio, e era uma nota só que tocou. Era isso, era um negócio maravilhoso. Mas eu lembro que o pastor Antônio Cirilo, ele tinha uma canção que dizia: eu quero me apaixonar de novo. Oh, querido, isso precisa ser o clamor do nosso coração. O problema é que às vezes a gente ficou tão técnico de Deus. Você está me acompanhando, meu irmão? Estou empolgado, estou falando mais que a boca aqui. Você está comigo? Amém. O problema é que às vezes a gente ficou tão técnico de Deus, que a gente fala assim: olha, veja bem, pastor, paixão é volátil, é fugaz, paixão uma hora vem, outra hora vai, é volúvel. O que a gente precisa mesmo é amar o Senhor. Sim, querido, a gente precisa amar o Senhor, mas estar apaixonado é bom demais. O que faz você fazer uma surpresa de amor para sua esposa, para o seu cônjuge, para sua namorada, não é a decisão que você tomou diante de Deus de amar, é a paixão, é porque você gosta daquela pessoa feliz, é porque você gosta de mimar. E às vezes, querido, a gente continua amando o Senhor, afinal a gente está cumprindo a escala, mas eu tenho a impressão que Deus sente falta da nossa paixão. Ninguém escalou a gente, mas a gente chegou mais cedo para fazer, porque a gente gosta de agradar a Ele. Esse tem sido o clamor do meu coração no dia de hoje: Senhor, eu quero me apaixonar de novo. Eu ouvi uma história de um homem que ele falou: cara, eu tive uma das maiores experiências com Deus em um avião. O cenário era basicamente assim: eu trabalhava em uma empresa, esse irmão falando que ele trabalhava em uma empresa e ele tinha que viajar pelo menos 2 vezes por semana. E ele falou assim: era muito chato, eu ficava muito longe da minha família, eu não aguentava mais avião. E só que quando você viaja muito, você consegue subir de categoria ali, você consegue assentos melhores e tudo mais. Então ele estava naquele assento melhor, ele é americano, e na frente dele tinha um jovem executivo com um filho. E o filho desse jovem executivo devia ter, sei lá, uns 7 anos. E ele fala que o menino narrava cada detalhe do que acontecia. É aqui que a gente vai sentar, pai. Eu vou abrir a janela, eu quero ver quando começar a subir esse avião. Olha lá, pai, as pessoas pequenininhas colocando a nossa mala. Será que eles vão colocar a nossa mala no lugar certo? Pai, agora tem um carro lá na frente empurrando o avião. Meu Deus, a gente está andando de ré. E o menino narrava cada detalhe. E aquele homem que vivia aquela experiência por anos, 2 vezes por semana, ele sabia cada detalhe. Só que ele falou: eu estava mais interessado em ler o meu jornal no tablet
do que em prestar atenção nessas coisinhas pequenas que acontecem em todo voo. Só que para aquele menino era a primeira vez. E aí a aeromoça vem e dá os recados. E aí o menino, meu Deus, como ela é bonita. Você viu, pai, que roupa legal. E olha como ela explica bem. E aí ele ficou tão fascinado com o fascínio do menino que desligou o celular. E as pessoas ao redor começaram a inclinar o ouvido para ouvir o menino falando. E o menino descrevia com tanta alegria. E quando o avião foi subindo, e ele, pai, está muito rápido, eu acho que agora vai voar. E o avião começou a subir, ele, uau, estamos voando. As pessoas que estavam ao redor começaram a aplaudir por causa do moleque. O problema, querido, é que às vezes a gente voou vezes demais. E a gente sabe, não é assim mesmo, Deus nos encontra, o louvor é bom. Mas meu irmão, que o Senhor restaure o nosso coração de estar mais uma vez fascinados, porque o nosso fascínio por Ele pode inspirar a outros. Eu não quero ficar tão conhecedor ao ponto de desprezar os pequenos detalhes. Eu sinto o Senhor nos chamando de volta para esse lugar de nos deslumbrarmos mais uma vez. O apóstolo João, inspirado por Jesus, escrevendo à igreja de Éfeso, disse assim: conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem apóstolos e não são. Descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não têm desfalecido. Olha que coisa maravilhosa. O apóstolo João ali dizendo, eu reconheço. Olha o que vocês têm feito, têm sido perseverantes, têm sido fiéis, vocês suportam sofrimentos por amor ao meu nome sem desfalecer, e isso é bom. Só que ele continua, contra você, porém, eu tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Querido, não é a proposta de Deus construir uma igreja de gente perseverante, forte, trabalhadora, gente que entrega, mas gente que não ama. O Senhor está nos chamando de volta para esse lugar de fascínio. Senhor, eu não quero mais cumprir um ritual religioso. Eu não quero mais entregar uma tarefa. Sabe, querido, às vezes o Senhor vai nos convidar para um lugar de deixar de lado um pouquinho o que você tem que fazer para estar diante dele. Ah, mas se eu não fizer, vai acontecer. Meu irmão, às vezes você vai precisar priorizar quem realmente você canta que é a sua prioridade. Deus está nos chamando para esse lugar, porque de nada adianta sermos uma igreja produtiva. A grande verdade é que tudo aquilo que a gente produz fora do ambiente de amor ao Senhor é vaidade da carne. Querido, se nossa motivação única não é estamos aqui porque amamos o nosso Senhor e queremos amar as pessoas a quem o meu Senhor ama, tudo fora disso é vaidade. Sabe, meu irmão, eu passo boa parte dos meus dias pensando em como melhorar as coisas aqui. Pensando em estrutura, pensando em som, pensando em gente, pensando em forma, pensando em liturgia. Boa parte dos meus dias. Mas, querido, eu preciso te dizer, tudo que a gente melhora, que não tem como motivação amar o Senhor e a sua igreja,
se torna um ídolo. E Deus não vai permitir que carreguemos ídolos em nosso coração. Aleluia. Sabe o que o Senhor está fazendo? Ele está nos ajustando para entrar nessa fase de descanso e aceleração. Descansar, acelerando, requer pausas para contemplação. Vão ter dias, meu irmão, que a gente simplesmente vai precisar ficar quieto, contemplando quem Ele é. E enquanto você encarar isso como perda de tempo, você não vai conhecer o que é verdadeira produtividade. Às vezes, meu irmão, você vai precisar ser intencional em bloquear a sua agenda, ou sei lá, ou acordar um pouco mais cedo, mas você vai precisar ser intencional para criar espaços para contemplar o Senhor. Glória a Deus. Pastor, como faz isso? Eu vou te explicar, eu quero ser didático. Simplesmente você diz: Senhor, eu vou me sentar nessa cadeira pelos próximos 5 minutos e ser alvo do seu amor. E vou ficar consciente de quão amado pelo Senhor eu sou. E é isso. Você fica com a boquinha fechada, com o olhinho fechado, percebendo quão amado você é. No começo vai ser bem difícil, querido. Mas posso te dizer uma coisa? Se eu te falasse que o processo, na verdade, você vai precisar ler 14 capítulos da Bíblia e fazer um resumo todos os dias, seria muito mais fácil você fazer. Porque o que a gente quer é algo difícil para a gente acelerar mais. Mas quando Deus diz desacelera, parece que dá tela azul no nosso sistema. Mas deixa eu te dizer, o nosso Pai sabe como nos conduzir. Não abandona o primeiro amor, querido. Ele diz: contra você, porém, tenho isso, que você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei e tirarei seu candelabro do lugar. O Senhor está literalmente dizendo isso. Lembra como você era quando estava apaixonado? E volta para lá. Volta a praticar aquilo que você praticava quando estava apaixonado. Glória a Deus. Eu não sei você, querido, eu lembro de histórias na minha vida de quando eu fiquei apaixonado pela palavra da fé. Sabe, eu não conhecia essas coisas, eu achava tão maravilhoso. Meu irmão, ele fez rema 1 ano antes de mim. E quando meu irmão chegava do rema, a minha expectativa era ele chegar logo e me contar como foi a aula. E ele passava 1 hora falando sobre aquilo que ele estava aprendendo. E eu deslumbrado, falando: meu Deus do céu, esse negócio é muito legal. E eu saía dali falando para outras pessoas. E eu convidava meus amigos para ir no nosso culto de jovens. E os caras falavam: mas você é líder lá? Por que você fala isso? É porque você fala tanto desse negócio? Não, eu só estava apaixonado. Eu já contei aqui de uma vez, quando eu fiz escola de ministros, e na escola de ministros tem uma viagem de campo que a gente vai lá para Campina Grande, na Paraíba, onde é a sede do nosso ministério. E um pastor que se tornou um amigo depois, estava tomando café comigo lá no hotel, e ele estava compartilhando histórias e tal. E ele falou assim:
tem um camarada que é um empresário, é um grande homem de Deus, e ele era um conselheiro do irmão Reagan. O irmão Reagan ligava para ele para pedir conselho, e o cara é não sei o que e tal. E eu falei, como é o nome dele? Norvel Ries. Aí eu não sabia como escrever, eu pedi pro irmão escrever, o irmão escreveu o nome para mim. Quando eu cheguei em casa, meu irmão, a primeira coisa que eu fui fazer foi procurar esse homem na internet, e eu achei diversas pregações dele no site da igreja dele. Nem tinha no YouTube pregação dele, mas no site da igreja dele tinha dezenas e dezenas de ministrações dele. E o que eu fazia? Eu não falava uma palavra em inglês e colocava lá e ficava ouvindo o cara falar um negócio que eu não estava nem entendendo, mas eu estava apaixonado. Anos depois, eu me tornei ministro. Agora o Ministério Verbo da Vida manda os livros para minha casa, sem eu pagar. Chega lá o livro. E aí um dia chegou a caixinha lá em casa, e eu vi o livro. Eu falei, nossa, adoração, Norvel Ries. Coloquei lá na prateleira e fui viver. E um dia o Senhor me levou a encontrar esse livro. O livro ainda estava no plástico. O que mudou? Que anos antes, sem saber falar nada de inglês, eu ficava ouvindo o camarada, e agora eu recebo um livro dele de graça em língua portuguesa e nem abro. Nós não podemos deixar essa atitude no nosso coração, gente. Em nome da maturidade, tem muitos filhos justificando a sua falta de primeiro amor, como se estar apaixonado fosse coisa de gente imatura. Não, meu irmão, estar apaixonado é a posição que Deus espera de nós. Você recebeu algo bom essa noite? Eu vejo mesmo que Deus tem um convite para nós, para voltarmos para esse lugar, de nos apaixonar mais uma vez, de desfrutar da presença. Sabe, queridos, às vezes é tão fácil a gente desprezar momentos de oração. Mas lembra quando você orava de modo apaixonado? Eu tinha um amigo do Rema que a gente fazia turnos de oração, e eu lembro de um dia que a gente quis orar durante 12 horas em línguas. E a gente se juntou lá. Estava mais distraído do que orando, mas a motivação era boa. E aí eu fico pensando, o que mudou? Maturidade não é amar menos. Maturidade é continuar amando com mais e mais e mais e mais intensidade. Sabe, eu realmente não gostaria de ter essa abordagem hoje à noite. Eu tinha algo para ministrar aqui, que não era isso. Eu queria continuar a série Metanoia. Mas sabe, querido, eu vejo o Senhor nos chamando para esse lugar. Os resultados que nós queremos, almejamos e entendemos que é de Deus para nós, eles não virão de mais estratégia, de mais disciplina, de mais esforço. Eles serão resultados de maior rendição. Deixa eu compartilhar isso. Hoje de manhã eu tive reunião com um rapaz, um homem de Deus. Esse é tipo daqueles momentos proféticos, tá? Então, como eu já estou usando o momento do momento sobrenatural, então beleza. Por que é um momento profético? Porque eu sei que eu devo falar isso, mas eu não sei o porquê eu devo falar isso. Então a gente só obedece. Mas eu tive reunião com esse rapaz, e esse rapaz trabalha há anos no mercado financeiro, muitos anos mesmo. E um dia, em um culto, ele tem um encontro com o Senhor, e ele recebe um plano de negócios de uma empresa. Ele não estava trabalhando, ele não estava pesquisando, ele não estava usando o chat GPT para ele ter clareza sobre qual planejamento ele deveria fazer. Ele estava no momento de louvor da igreja.
E ele recebeu isso. E aí ele foi mostrar para o pastor dele falou: você vai fazer duas coisas. Primeiro, você não vai falar para qualquer um. Segundo, você vai orar. E o que ele fez? Durante 2 anos, ele não tomou nenhuma ação, só orou. Talvez nós estamos perdendo boas estratégias e soluções da parte do Senhor por conta da nossa própria pressa de querer ver as coisas sendo feitas na nossa velocidade, quando Deus queria que nós regássemos em oração. Amém. Resultado, passou 2 anos, Deus trouxe os sócios para esse camarada, ele tem a empresa, começou há 6 meses a empresa dele, e ele está hoje com 150 milhões de reais em investimentos sobre patrimônio deles. É um resultado absurdo, meu irmão. Simplesmente, ele falou: André, tudo isso aconteceu, eu não estou tomando as ações que eu sei que como profissional deveria tomar para trazer mais clientes, mas Deus está soprando simplesmente porque essa empresa começou com mais rendição do que estratégia. Às vezes a gente está buscando de Deus um plano, quando Deus está buscando em nós um relacionamento. Talvez o que você está buscando do Senhor, o resultado não virá de um plano, virá de mãos levantadas. Aleluia, glória a Deus. Deus está nos chamando a nos render, amém? Você recebeu algo bom essa noite? Que bom, querido. Eu estou interessado em me render mais ao Senhor. Eu estou interessado em... É engraçado que eu vou falar, eu estou muito interessado em fazer menos e me render mais e assistir Deus trabalhando. Glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Tá um clima bom aqui, né? Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está nos atraindo para esse lugar de amor, de paixão. Nós não queremos abandonar o nosso primeiro amor. Nós queremos sim ser perseverantes, ser contundentes naquilo que nós fazemos, ser diligentes, mas, Senhor, sobretudo, apaixonados. Senhor, nós não queremos perder, Pai, o fascínio. Nós queremos continuar te amando de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Obrigado, Jesus. Se você é batizado no Espírito Santo, vamos orar uns segundinhos aí em outras línguas. Horantes dere cantos dere bato toto hambarantes e dere clink rombahantes e dere papopo mistre nyam bahantos dere cantos dele barabadar dere rebahanda sandaro doro babaha ara doro barabadara dara klak dikam baha shatara boho barakates dere dere doro mama tas dere mama. Obrigado, Senhor. Rabatari canta sendere kamba homba mam.
Obrigado, Senhor. Obrigado pela consciência do teu rio. Obrigado, Senhor. A consciência, Pai, de que quem determina o ritmo não somos nós, mas é o fluxo das águas do teu rio. Nós estamos no rio. Obrigado, Senhor, porque o seu rio nos lava, nos limpa, mas também nos conduz, nos coloca no ritmo certo, nos dá a direção. Eu percebo que algumas pessoas vão conseguir agora mesmo ouvir como se fosse o fluxo das águas de um rio fluindo. Alguns vão ouvir de forma audível mesmo, mas outros vão perceber o som de água se movimentando, dos rios de Deus se movimentando. Aleluia, aleluia. Querido, quando você está numa correnteza, quando você está no rio, não é mais você que decide se vai para a direita ou para a esquerda. Você simplesmente pode abrir os seus braços e deixar que as águas te conduzam, e deixar que as águas determinem o ritmo como que você anda. Simplesmente você se entrega, se rende, e o rio te leva. Nós estamos no rio de Deus. Oh, aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de perdermos o controle e simplesmente deixar-nos ser levados pelo seu rio. Obrigado, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor, por direções que virão não através de palavras, não através de profecias, mas simplesmente por conta da rendição, o seu rio nos conduzindo para o lugar certo. Deixa eu dizer algo, gente. A Bíblia fala lá em Ezequiel 47 sobre o rio de Deus. E esse rio começa pequeno, é um rio que vem do trono de Deus, e ele vai crescendo, crescendo. Mas tem um versículo que diz que por onde esse rio passa, até as águas que não são saudáveis se tornam, são saneadas por causa desse rio. Querido, onde esse rio entra, ele pode transformar qualquer situação. A Bíblia diz, nesse mesmo capítulo, que as margens desse rio tem árvores frutíferas que frutificam o ano inteiro, não frutos inconstantes, não frutos sazonais, frutos constantes o ano inteiro. Diz que toda sorte de peixes é encontrada nesse rio. Sabe o que está dizendo, querido? Existe produtividade e existe prosperidade no rio de Deus, e você simplesmente se deixa conduzir, e Deus vai te levando para as oportunidades certas, para as conexões certas. E quando você vê, você está num ambiente onde já prosperou, porque o rio te conduziu. Quando você voltar e pensar, você fala: eu nem lembro de ter planejado isso, eu nem lembro de ter crido por isso, eu nem lembro de ter desejado isso. Não, mas você se rendeu, e o rio te levou para o lugar onde você deveria estar. Amém? Aleluia. Você recebe essa palavra?